Olá, a pedido então de um seguidor, eu vou fazer hoje uma breve introdução sobre o que seria então imaginação ativa. A imaginação ativa, dentro da abordagem analítica junguiana, né, desenvolvida aqui pelo Jung, ela é uma das práticas, uma das técnicas que a gente usa dentro da clínica. Outras pessoas que também conhecem a abordagem analítica junguiana também fazem uso disso como instrumento pessoal para o seu próprio desenvolvimento. Tem uma série de restrições, uma série de regrinhas aqui para a gente seguir, mas antes de eu começar a explicar o que é a imaginação ativa, como que a gente pode praticar ela, e eu quero fazer isso de uma maneira mais prática, eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre a história do Jung, sobre esse rico material que é o livro vermelho, onde ele traz os registros da sua própria imaginação ativa. Então aqui a gente tem imagens, aqui a gente tem os diálogos que ele faz com a própria alma, e todos esses registros são registros de imaginação ativa. Então eu vou ler um trechinho para vocês e depois a gente pode então começar a entender como que é o passo a passo da imaginação ativa na prática. Se sois rapazes, então vosso Deus é uma mulher. Se sois mulheres, então vosso Deus é um rapaz. Se sois homens, então vosso Deus é uma moça. Deus está onde vós não estáis. Portanto, é sábio que se tenha um Deus. Isto serve para a vossa perfeição. Uma moça é futuro parturiente. Um rapaz é futuro gerativo. Uma mulher é ter parido. Um homem é ter gerado. Portanto, se sois crianças enquanto seres atuais, então vosso Deus descerá da altura da maturidade para a velhice e a morte. Mas se sois seres adultos que geraram ou pariram, seja no corpo ou no espírito, então vosso Deus subirá de um berço radioso para a altura incomensurável do futuro, para a maturidade e plenitude do tempo que há por vir. Quem ainda tem sua vida diante de si é uma criança. Quem vive sua vida no presente é adulto. Se vós, portanto, viveis tudo o que podeis viver, sois adultos. Quem é criança nesta época, para este Deus morre. Quem nesta época é adulto, para este Deus continua vivendo. Este mistério, quem o ensinou foi o Espírito da profundeza. Feliz daquele cujo Deus é adulto. Feliz daquele cujo Deus é uma criança. O que é melhor? Que a pessoa tenha vida diante de si ou que Deus tenha vida diante de si? Não sei responder. Vivei, o inevitável decide. O Espírito da profundeza me ensinou que a minha vida está abrangida pela criança divina. De sua mão me veio todo o inesperado, todo o vivo. Esta criança é o que sinto em mim, como a juventude eternamente borbulhante. Na pessoa infantil, tu sentes as transitoriedades sem esperança. Tudo o que vês passando para ela é ainda por vir. Seu futuro é cheio de transitoriedade. Mas a transitoriedade de suas coisas que estão chegando nunca experimentou ainda um sentido humano. Tua continuidade de vida é viver para o além. Tu geras e dá à luz o porvir. Tu és fecundo. Tu vives para o além. O infantil é estéril, seu porvir é o já gerado e novamente murchado, não vive para o além. Muito rico esse material, não é mesmo? Esse material é maravilhoso, o material do Jung, né? E para deixar um gostinho para vocês do quanto é rico entrar em contato com esse mundo do Jung, esses registros, porque também, de certa forma, nos conecta, né? Isso nos conecta porque tem muitos conteúdos aqui também arquetípicos que nos tocam. Então, a imaginação ativa é uma forma de conectar o nosso mundo consciente com o nosso mundo inconsciente. É um embate entre os opostos, né? Então, é como se eu tivesse aqui que entrar em contato com esse conteúdo, né? Com esse conteúdo oposto. E na tentativa de tentar fazer esse diálogo, a gente cria então uma síntese, a gente cria uma terceira via. E aí a gente entra em contato então com esse si mesmo, né? Esse é um processo, né, que nos leva ao encontro do si mesmo, é um processo que nos leva ao encontro do nosso processo de individuação. Então a imaginação ativa ela é muito rica. Eu vou trazer aqui um passo a passo
para a gente tentar utilizar quando a gente for fazer então a imaginação ativa. O que é importante saber? Que nem todo mundo pode, né, passar por uma imaginação ativa. A gente precisa ter um certo cuidado. Então, pessoas que já são muito próximas do inconsciente, psicose, tendências a psicose, esquizofrenia, né, são pessoas que já têm um mundo interno muito rico em termos de imaginação, já estão muito próximos dos conteúdos inconscientes, né? Então já tem muito conteúdo arquetípicos ali que a gente vai trabalhar de forma diferente. Mas para as pessoas que precisam entrar em contato com esse mundo mais interno, aí a gente recomenda a imaginação ativa. As crianças também não precisam passar por imaginação ativa, também é uma fase nossa da infância que a gente também está em contato com esse nosso mundo interno, que a gente já tem a imaginação muito fluida, a gente não precisa disso. Mas na vida adulta, se eu me perco, né, desse contato comigo mesmo, a imaginação ativa é uma forma então de nos reconectar, né, então de fazer esse embate com aquilo que nos causa de certa forma sofrimento. Então, o primeiro passo para a imaginação ativa é que ela não deve durar mais que 10 minutos. Por que ela não deve durar mais que 10 minutos? Porque aqui a gente já começa a divagar, tem outras interferências, então o ideal é que seja entre 5 e 10 minutos, né? Que esse processo ele não seja um processo muito longo, porque depois você vai ter a parte final ali, que é o registro. A parte 2 aqui desse nosso passo a passo, você precisa estar relaxado. Por que você precisa estar relaxado? Estar relaxado te leva para uma dimensão de rebaixamento da consciência. Então é como se a gente estivesse entrando num estado de sono. Quando a gente está com sono, a gente também tem uma imaginação rica, né? O inconsciente começa a produzir várias imagens ali, porque a gente está nesse rebaixamento da consciência, não tem tanta interferência do nosso ego, né? Da nossa consciência. Então aqui é como se a gente tivesse então que rebaixar um pouquinho essa consciência, entrar no estado de relaxamento. O terceiro passo é encontrar o momento certo. Por que encontrar o momento certo? Se eu for tentar fazer a imaginação ativa num dia muito turbulento, que eu estou cheia de coisas para fazer, provavelmente eu não vou conseguir relaxar, né? Eu não vou conseguir entrar nesse processo. Então, que você encontre, né, o teu melhor momento para fazer isso. Eu costumo reservar na minha semana um dia que é religiosamente seguido para que eu me dedique as minhas questões terapêuticas. Então, nesse dia, normalmente é um dia que eu não tô com pressa, é um dia que eu não tenho muitas obrigações, né, muitos horários a cumprir. Então, eu acabo deixando para esse dia e ali eu incluo, então, a imaginação ativa, né, além dos registros, das pinturas, né, das escrituras dos sonhos, né, então eu dedico, né, esse momento para minha terapia, né, minha autoterapia. Você também pode fazer isso em casa, você pode escolher o teu melhor momento, né? Tem gente que se sente mais relaxado pela manhã e consegue ter um tempo ali para conseguir fazer isso, lembrando que o tempo ele também não é muito, mas se a gente for levar em consideração o tempo do registro, você vai precisar ali de uns 30, 40 minutos no mínimo, né, para conseguir registrar tudo depois, porque não existe imaginação ativa sem registro, né? Então a gente precisa registrar tudo isso que a gente fizer depois. O quarto passo é que você então escolha uma cena mais nítida do sonho para você trabalhar, se você for trabalhar com sonho. A imaginação ativa, ela não é necessariamente um trabalho com sonhos, você vai deixar fluir as imagens que brotam do teu inconsciente naquele momento que você está fazendo a imaginação ativa. Mas você também pode trabalhar com alguma imagem do sonho. Por quê? Porque o sonho ele também é uma imagem que veio do teu próprio inconsciente, você não escolheu uma imagem, né? A imaginação ativa ela é diferente da imaginação dirigida, porque a imaginação dirigida, que é muito utilizada por quem pratica yoga, eu imagino uma imagem, a partir disso eu faço o meu relaxamento, eu faço o meu diálogo ali com essa imagem, mas aqui a gente não está fazendo isso. Na técnica de incubação de sonhos também a gente usa essa imaginação dirigida. Na imaginação ativa, eu vou dialogar com conteúdos do meu inconsciente sem a interferência do ego. Né? O ego ele não vai criar, porque daí a gente já tem, né, muito conteúdo ali externo, influência da persona. Então aqui a gente quer limpar isso, né? Não quer fazer isso. Mas você pode escolher também uma imagem de sonho. Ah, eu tive esse sonho, tenho essa imagem aqui desse sonho e eu quero meditar, eu quero fazer uma meditação, né, uma imaginação ativa sobre esse sonho
e daí você pode começar então também escolhendo um sonho para poder fazer isso. Passo 5, é para você encarar esse processo também como uma brincadeira. Por que como uma brincadeira? Porque a criança, quando ela vai fazer o faz de conta dela, a imaginação dela flui. Não, ela não está tentando controlar, ela tá fluindo junto com a imaginação. Então aqui é como se você tivesse que resgatar então também a sua criança interior para conseguir fazer esse processo, deixar as imagens fluir. Uma postura não julgativa, uma postura mais de aceitação disso que o inconsciente está te mostrando. Porque é exatamente isso que você vai fazer, um confronto. Nem tudo que vem do inconsciente a gente vai gostar. Muitas coisas vão nos trazer dor. Então, nem sempre fazer imaginação ativa é um processo prazeroso. Na maioria das vezes, ele é dolorido, né? Então, se você não se sente preparado ou não se sente bem para fazer isso, procure um analista, um terapeuta, para que te ajude, né? Alguém que trabalha com isso para fazer esse processo junto contigo. O nosso 6º passo é que a gente preste atenção, então, nas nossas sensações. A gente precisa prestar atenção na respiração, no cheiro do ambiente, no som do ambiente, nas nossas sensações corporais, nos nossos sentimentos, as emoções, o que está surgindo nesse momento, então, de relaxamento, onde eu estou fazendo o meu relaxamento, me preparando, né, fazendo aí o meu processo de imaginação ativa. Prestar atenção na nossa sensação, no nosso corpo, na nossa respiração, no cheiro, no som, ajuda a gente se conectar com os conteúdos que são mais objetivos, que eu estou no presente, no aqui e agora. A gente usa muito a função sensação. Se eu não faço esse processo, dificilmente eu vou conseguir fazer o relaxamento, porque eu vou estar preocupada com aquilo que eu tenho que comprar no mercado, com o que eu tenho para fazer hoje, com compromissos e tudo mais. Então você precisa fazer esse relaxamento e isso é muito bom, a gente usa muito também quando vai fazer o relaxamento do yoga. Então essa técnica do aqui e agora, ela é importante então para a gente fazer esse relaxamento. E mais do que isso, a gente se conecta com o corpo. Mente e corpo estão ligados, não estão desconectados. Daí eu consigo sentir também que emoção eu estou sentindo. E essa emoção, ela vem do nosso inconsciente. Ela vem das imagens que vão surgir do nosso inconsciente. No 7º passo, se você não estiver fluindo, não insista. Se você não estiver conseguindo entrar em processo de relaxamento para fazer imaginação ativa, não insista. Desista, pare, faça um outro dia, faça outra hora, né? Se você pode tentar com o mesmo sonho, se você não conseguir, você pode tentar fazer livre sem sonho. E se você quiser, você pode tentar com, sei lá, de novo com o mesmo sonho também. Só que às vezes os sonhos, eles têm vida própria, né? E você não vai conseguir daí fazer mais nada com ele depois. Então, você vai tentando, vai chegar um momento que você vai conseguir. No 8º passo, é para que você confie na prática. Se eu não acredito, se eu não confio, as coisas não vão acontecer. Então eu preciso confiar que vai dar tudo certo. Existe uma ciência aqui, né? Existe um material empírico aqui que garante que sim, que dá certo, que a gente vai conseguir fazer esse processo. Então você precisa confiar, né? Então aquilo que a gente acredita tem o poder de nos influenciar. Então se eu não acredito, logo isso não vai possivelmente dar certo. Então confia no processo, confia que você vai conseguir fazer isso. E deixe a imagem te levar, deixe os sentimentos te levar, deixe a emoção, né? Tudo que acontecer nesse momento te guiar. Não é você que está guiando, quem está guiando nesse momento é o inconsciente. Lembrando que tudo que é do inconsciente é maior do que eu. Então nesse momento eu não tenho controle. Por isso que ela é uma prática que às vezes, né, ela é muito perigosa, se a gente não tiver um certo nível de entendimento de como fazer, então, isso, de como praticar isso. Então, né, fazer isso acompanhado de um terapeuta, de um analista que trabalha com essa técnica, ajuda muito. O 9º passo é depois que você já fez todo esse caminho, você já passou por toda essa imaginação, você já deixou fluir, passou ali esses minutos, aí você vem pro registro, porque como eu falei anteriormente, não existe imaginação ativa sem registro. Então você vai registrar
tudo que você vivenciou. Vai dialogar com as imagens, com os personagens que apareceram então na sua imaginação, com as emoções, e você vai criar então esse diálogo interno. Você precisa entender? Não necessariamente. Às vezes a gente não vai entender. Entender sobre símbolos, sobre mitos, sobre contos, ajuda? Ajuda muito. Então, se você nem tem conhecimento sobre isso, eu te indico a não fazer, né? Faça lá na tua terapia. Mas se você tem conhecimento desse mundo, né, mais simbólico, mais rico, aí eu te recomendo então fazer, que você vai ter um entendimento melhor, né? E se não estiver fazendo sentido agora, não tem problema. Em algum outro momento vai fazer sentido. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e um beijo grande no teu coração e boa imaginação ativa para você.